Olá, boa tarde. Vamos então dar início à segunda talk do dia, a cidade como laboratório vivo. Os desafios da água, no setor da água, e portanto vamos começar com a talk. Então, para já, gostaria de saudar todos, dizer que estamos num evento que nos coloca no centro e diz que Coimbra é o local certo para estar. Permitam-me, talvez, fazendo uma pequenina nota só para arrancar, para apresentar, dizer que há aqui um elemento que nos une, portanto, a nós os três. Primeiro, sermos engenheiros civis, portanto, significa que não somos militares, portanto, porque engenheiros civis são os não militares. No meu caso, eu também comecei na hidráulica e depois fiz aqui uma passagem para o planeamento e ordenamento e, portanto, sou não especialista naquilo que vai ser o tema principal, que é a água. Portanto, mas temos connosco, naturalmente, duas pessoas que são não só conhecedoras, como já deram e têm condições para dar muito àquilo que é o tema que estamos presente, a inovação e a capacidade de utilizar os conhecimentos para não inovar por inovar, mas para gerir bem os recursos e pô-los ao serviço, portanto, do desenvolvimento. Também nos liga o facto de termos estado envolvido ao longo dos anos em iniciativas e em projetos de que eu, no fundo, vou remeter depois para eventuais observações de cada um deles, mas talvez seja importante dizer isto. Primeiro, porque o professor Sr. Afonso foi meu assistente, portanto, e o professor Alfeu fomos colegas de curso, e, portanto, isso significa que conhecemos os defeitos, em particular eu e ele, portanto, como colegas, naturalmente, e também as falhas, portanto, da minha parte. Mas tivemos a oportunidade de não só trabalhar muitas vezes na faculdade, como de trabalhar em projetos na Comissão de Coordenação e na Câmara Municipal de Coimbra. E eu, sem entrar em muito pormenor, recordaria, para depois passar esta pequena memória, não é para se entrar aí, um projeto que nos envolveu durante muitos anos, que foi o projeto MEREC, que a sigla era em inglês, mas que no fundo é a Gestão Eficiente de Recursos e Energia em Cidades, é onde muitas das matérias que hoje estão na moda a falar sobre o que fazer com o recurso da água, como conservar, como upar, como inovar, foi há muitos anos. O projeto decorreu de 84 a 90, portanto vejam há quantos anos foi, e na altura era claramente inovador. E talvez seja interessante perceber, portanto, o que é que hoje, quando se fala de projetos inovadores, o que é que se pode buscar dessa experiência. Não é repetir o que se fez, o que é que se vai buscar, o que é que se aprendeu, o que é que se pode transmitir. Com o professor Alfeu também tivemos, entre outras matérias, algo que eu gostaria aqui de sublinhar, porque julgo que é exemplificador do que se pode fazer e Coimbra tem, e que sou suspeito também, mas acho que é exemplar e que deve ser percebido bem, que foi aproveitando o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, num protocolo entre a Câmara e a Faculdade, em concreto o Departamento de Engenharia Civil, já não me lembro os termos exatos, mas julgo que era assim, foi desenvolvido um conjunto de análise sobre a questão dos recursos hídricos e a melhor forma de os utilizar. Portanto, eu não vou explicar agora isto, apenas dizer que Coimbra é pioneira em várias coisas que vale a pena conhecer. Por exemplo, os regulamentos urbanísticos de Coimbra já impõem a necessidade de haver impacto zero em qualquer nova edificação. Portanto, já obrigam a que, ou já levam, a que se deva nas zonas verdes, por exemplo, utilizar recursos que não sejam da água captada e tratada, mas que sejam recursos, portanto, que existem localmente, portanto, e para trabalhar bem os recursos temos que estar muito próximo dos locais e das pessoas. E também tem um elemento inovador, que pode ser discutível, mas que eu acho que é inovador, e aqui sou claramente suspeito, é que
em Coimbra, há uma entidade, neste caso as Águas de Coimbra, é responsável pela gestão do recurso água, o que significa que há um dono, um responsável do recurso água em toda a sua amplitude, incluindo as águas residuais. E esta característica pode ajudar a perceber o que é que de inovador e os desafios que aqui se passam. Dito isto, para não me estender, portanto, muito, eu gostava rapidamente só de precisar um pouco mais, 2 ou 3 notas sobre, portanto, o professor Armando Silva Afonso e o professor José Alfeu Sá Marques. O professor Silva Afonso, portanto, é professor catedrático convidado na Universidade de Aveiro, ele foi professor também em Coimbra, por isso eu disse que foi assistente, meu assistente, foi vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, também foi presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros, é um especialista, portanto, na engenharia sanitária e conselheiro da Ordem dos Engenheiros. Aqui, por acaso, acho que somos os 3 conselheiros, portanto, na Ordem. Isso é bom sinal, portanto, mas é o que é. Mas há um dado, talvez, a destaque, é vice-presidente do Comitê Mundial de Águas, e falta-me qualquer coisa, mas... E de FMOI, exatamente. Portanto, o que é importante dizer que estamos aqui pessoas, neste caso, mas também no outro, que residindo em Coimbra, estando no local certo, têm funções e responsabilidades para internacionais e reconhecidas, isso é importante. O professor Alfeu Sá Marques tem neste momento uma tarefa interessante, porque que é estar a assumir responsabilidades como presidente portanto, das Águas de Coimbra. Ele é especialista, é professor associado, portanto, da Universidade de Coimbra, e é especialista em hidráulica e recursos hídricos e engenharia sanitária, portanto, tem aqui uma série de experiência e de trabalho em termos da sustentabilidade económica ou financeira de entidades gestoras de água e de resíduos e, portanto, também é a pessoa adequada. Feita esta observação, e para não me tentar estender, eu vou talvez ver se consigo fazer isto com alguma provocação, que é uma frase que eu li aqui há uns anos e que eu acho interessante, é muito antiga, devo-vos dizer, é uma frase do século XIX, mas que isso não significa que não seja interessante, que é erro vulgar confundir o desejar com o querer. O desejo mede os obstáculos, a vontade vence-os. E eu, pegando nesta frase, agora vou dizer quem é que é o autor, portanto é do Alexandre Herculano, portanto já estão a ver há quantos anos foi, o que eu gostava de talvez começar por pedir ao professor Alfeu Sá Marques se, tendo presente isto que eu disse, o que é que ele nos consegue transmitir a todos sobre aquilo que são os projetos, as iniciativas, eu diria também os desafios que Coimbra tem e as Águas de Coimbra têm nestas áreas, e vamos fazer isto de forma solta. O que eu quero dizer é assim, cada um, podemos ter aqui uma pequena intervenção inicial, mas depois a ideia é que haja diálogo e, se houver questões também, o possamos partilhar. Professor Alfeu. Penso que agradecer as palavras do engenheiro João Rebelo, agradecer ele ter aceitado, agora é assim que se diz, o convite para ser o moderador desta sessão, agradecer ao professor Silva Afonso, que também foi meu assistente e é responsável muito por eu estar nestas funções agora e todo o meu percurso a meter água. E respondendo um bocadinho à provocação do João Rebelo, dizia assim, eu gosto muito do Alexandre Herculano, mas ele era um municipalista, e eu quero ir um bocadinho acima do municipalismo. Como Águas, gostava de ir um bocadinho mais do municipalismo e gostaria mais para uma área metropolitana. E, portanto, isto significa o quê? Significa que, de facto, as Águas de Coimbra são uma empresa que está bem, recomenda-se, tem todos os indicadores e hoje, felizmente, todas as pessoas podem consultar na ERSAR como é que é a posição das entidades que fazem a distribuição de águas e de esgotos e os respectivos tratamentos.
devo dizer que ele lembrou ali uma coisa e que não entrou num detalhe que era importante. Nós começámos em 2006 a ligar-me o João Rebelo às 1 ou 2 da manhã, estava eu num congresso e, claro que nessa altura não estaria num congresso, estava no Casino de Estoril, devo dizer, e que estava aos fornos debaixo d'água. E disse-me assim, epá, tens que me ajudar aqui a resolver este problema, porque deixámos de ter cheias fluviais e passámos a ter as cheias das linhas de água naturais da região. E, portanto, começámos a fazer aquilo que ele referenciou, chamadas as Sponge Cities, as cidades esponja. Nós, neste momento, estamos a preparar com o Paritec e mais 10 instituições universitárias uma candidatura a cidades esponja. Mas nós, de facto, já temos, porque não há 1 metro quadrado de construção que se faça em Coimbra que precise de licenciamento das águas de Coimbra que não tenha que ter impacto zero no sistema de drenagem pluvial. E, portanto, nós aí estamos um bocadinho à frente do tempo. Por outro lado, temos também uma outra visão, que é, aliás, quando fui convidado para integrar o Conselho das Águas de Coimbra, o Conselho de Administração, pus uma condição. Eu só aceito porque tenho 45 anos desta tentativa de ensinar e aprender, essencialmente aprender algo sobre a gestão da água, sem uma condição que o Sr. Presidente da Câmara me apoiou a 100%, e que foi dizer assim, eu sou um universitário que venho aqui tentar abrir as águas à comunidade universitária, isto é, as águas de Coimbra estarão dispostas para entrar em qualquer projeto que envolva a universidade, as águas e ser um laboratório vivo. Já ouvi ali várias vezes falar num laboratório vivo. Nós temos sido e somos um laboratório vivo há muitos anos. E eu, como o João disse, fui, enfim, consultor através de um protocolo das águas de Coimbra. Tivemos um primeiro projeto, o Centauro, que foi um projeto com a Universidade de Sheffield, com a Universidade de Bolonha e com a Steinhardt, que consiste num conjunto de válvulas que permitem que os coletores sirvam de pequenos reservatórios. Seguiu-se um outro projeto que está a decorrer agora, que é um projeto IWAN, em que em vez de uma comporta, temos mais do que uma comporta e elas comunicam e têm uns algoritmos de inteligência artificial para otimizarem as descargas, e acabamos de receber, vai ser noticiado pela Universidade de Coimbra, temos o kick-off no dia 21 de novembro, mais um projeto em que temos um financiamento de 209 mil euros para as águas. E, portanto, lá está a nossa vontade contínua de aí foi controlar a qualidade da água nas redes e, portanto, o problema de adição de cloro em excesso, a criação de trialometanos e acompanhar todos esses processos. Portanto, as águas de Coimbra têm investido nos últimos anos em algo que eu acho que é fundamental a estas entidades gestoras têm, e vou acabar porque temos que distribuir entre nós algum tempo, mas costuma-se dizer muito, e pessoas muito responsáveis, que estas entidades são autênticas bomba-relógio. E são, de um modo geral. E nós estamos a tentar não ser a bomba-relógio que faça explodir Coimbra, que é muito mal empregado se explodisse. Penso que talvez agora pudesses passar. Então, talvez fazendo aqui também só uma... Não chega a ser uma pergunta, é só uma ideia para... ou uma sugestão que tem a ver com o seguinte. De que forma... Eu tenho sempre esta ideia e não sei se estou a pensar bem, portanto, isto no fundo é para permitir depois algum diálogo também. Falar na gestão da água, ou na inovação na gestão da água, está também associado a muitos outros recursos e às vezes esquecemos. Alguns estão na moda hoje. A energia, o custo da energia, é uma questão essencial, com certeza.
E então em cidades como em que a água é captada a uma cota, como em Coimbra, e depois é toda bombada, portanto estamos a perceber todo o efeito que isto tem. Mas a pergunta não era esta, era no fundo dizer isto, daquilo que é o trabalho no Comitê Internacional Mundial e daquilo que foi a experiência anterior, portanto, nomeadamente esse projeto que já tem uns anos. O que é que é possível transmitir que se faz e que foi inovador, e o que é que se pode trazer para cá e para consolidar, porque muitas das questões às vezes não estão inteiramente consolidadas nas pessoas, embora estejam nos documentos. O que eu referi há bocadinho, os regulamentos, por exemplo, o RUMOE ou o PIDEM em Coimbra, têm normas, por exemplo, e a redução de taxa que tem a ver com a questão da impermeabilização ou não impermeabilização de solos. Tem, por exemplo, recomendações e a necessidade de estudos de hidrologia em casos específicos de determinada dimensão, e quando não é necessário o estudo, tem que ter uma pequena memória, uma avaliação para o que se pode fazer. Mas nem sempre se consegue os objetivos, e isso do ponto de vista geológico ou hidrogeológico, Coimbra tem fontes de água, portanto, pela cidade toda, julgo eu. Portanto, mas a pergunta era, puxando a experiência lá fora e aqui, e o passado, como é que se introduz aqui a inovação? O que é a inovação neste caso? Ou o que é que pode ser a inovação? Qual será os melhores exemplos que podem aqui ser partilhados? Pois, muito obrigado. Começo por agradecer o convite, estou aqui com muito gosto. Na altura propuseram-me aqui um tema que era a eficiência hídrica no setor urbano, e disseram-me também para ser provocador. Portanto, eu vou tentar aqui, com alguma facilidade, dar conta destes dois recados. Ora bom, eu antes de... Aliás, o que eu vou dizer liga-se exatamente com esta questão. Eu acho que, em primeiro lugar, e vou tentar ligar isto com também, naturalmente, Smart Cities e aquilo que vou dizer. Nós vivemos tempos novos em relação à água. Coimbra, felizmente, não tem esse pânico que algumas regiões do nosso país já tiveram, como teve Viseu há 2 anos ou 3 anos, como teve este ano o interior e as zonas do Alentejo, mas o cenário é cada vez pior, como sabemos. A questão da seca e a questão das alterações climáticas no nosso país, Portugal, cria a necessidade de nós olharmos para o problema de maneira diferente do que temos olhado até aqui. Como dizia o Einstein, já agora o engenheiro Rebelo falou do Alexandre Herculano, como dizia o Einstein, não se resolve um problema pensando da mesma maneira como se pensava quando ele foi criado. Portanto, enfim, mais ou menos a frase era esta. Ora bom, e aqui há 2 coisas onde nós temos que mudar a nossa mentalidade e a nossa maneira de ver. O primeiro aspecto tem a ver com a oferta-procura. Nós até hoje, temos desenvolvido todos os sistemas de abastecimento de água e de saneamento, enfim, os serviços de água, melhor dizendo, que é mais abrangente, na perspectiva sempre da oferta. Não há água, desaliniza-se, não há água, não sei, enfim, faço mais uma barragem, não há água. Não, a questão da seca vai nos obrigar a alterar completamente este ponto de vista e de começar a fazer a gestão pelo lado da procura. O que nós temos é que tornar a procura muito mais eficiente. Não faz sentido criar uma autoestrada de água de norte para sul para os agricultores sem antes lhes dar meios, financiamentos, estímulos para fazer uma gestão muito mais eficiente da água na agricultura, por exemplo. Não é? No setor urbano é a mesma coisa. Nós temos um imenso caminho a traçar no setor urbano que não traçámos até hoje. A própria Comissão Europeia disse há pouco tempo que Portugal tinha um potencial de poupança de água nos edifícios de cerca de 30%. Portanto, temos que começar por aí. É evidente também há perdas nas redes, mas o potencial de perdas nas redes que é possível reduzir é na volta dos 15%. Eles são 25%, mas não é possível pôr a 0, como se sabe, não é? Então nós podemos reduzir cerca de 15%, diria, em Coimbra até eventualmente menos, porque, enfim, tem uns serviços muito bem dirigidos, muito bem administrados, mas podemos reduzir 15%. Mas nas casas podemos reduzir 30%. E o que é que temos feito para isso? Eu diria nada. Continuamos a pensar, e a mentalidade continua a ser entre nós, do lado da oferta. Temos que dar mais água. A pessoa, falta água ali, temos que arranjar mais água. Não, temos é que reduzir naturalmente, temos que aumentar a eficiência nos edifícios. No setor urbano isto é a palavra-chave para o futuro. Não podemos continuar como até aqui. Eu vou-vos dar algum exemplo.
alguns exemplos de uma associação da Universidade, está ligada à Universidade de Aveiro. Aliás, devo dizer, antes de continuar, que eu estou ligado à Universidade de Aveiro, aposentado, mas sou de Coimbra, nasci em Coimbra, estudei em Coimbra e vivo em Coimbra, portanto, enfim, a minha cidade é realmente Coimbra. Em Aveiro, enfim, estive ligado apenas à parte académica e universitária, mas uma associação que existe em Aveiro, que se dedica a estas questões, digamos que fez alguns estudos sobre esta questão e fez algumas auditorias a edifícios, por exemplo, conseguiu geralmente economias da ordem dos 30% em hospitais, grandes hospitais, nos aeroportos nacionais. Em muitos sítios fizeram-se auditorias e conseguiram os consumos. Posso dizer, muita gente não saberá, que no estádio universitário de Coimbra a redução dos consumos foi 53%, depois de uma auditoria da ANQUIB feita já há uma década. Portanto, o potencial de redução dos consumos é enorme. E nós não estamos a olhar para isso, nem conseguimos que as entidades públicas, de modo geral, ponham isso, digamos, como ação prioritária. Nós temos, primeiro ponto, eu até diria mais, na maior parte dos municípios que se queixaram de falta de água, quantos fizeram auditorias aos seus próprios edifícios, a saber se estavam a gastar de mais ou de menos. Portanto, essa questão é uma questão-chave, não é? Embora, enfim, já começamos a ter boas experiências, algumas exceções em Portugal. O segundo ponto que eu queria dizer que eu queria chamar a atenção é que realmente, a propósito da cidade de esponjas, não é? Que realmente esta questão, o que está a fazer lá em muitos países com falta de água, com escassez de água, é uma nova filosofia dos sistemas. Acabar com o sistema linear, que é isto que temos em Portugal, que é captação, um tubo para a minha casa, um tubo de esgoto vai para a hectare. Também não é propriamente o sistema circular, em que isso é em Singapura, não é? Mas que o esgoto anda ali água, esgoto, porque não temos também necessidade disso. E os custos dessa solução não são propriamente, digamos, são muito significativos, mas chamados modelos híbridos, que se prendem muito com esta questão das cidades de esponja, não é? Por exemplo, o aproveitamento da água da chuva, que aliás, e nisto Coimbra já deu de passos, foi das primeiras, eu tenho dado o exemplo de Coimbra, como das cidades que têm nos seus regulamentos já esta questão do aproveitamento destas águas, porque digamos que a filosofia vai começar a ser a gestão local, ou seja, pequenas unidades. O Copenhague está a fazer isso. Na Holanda há uma cidade que é Limburgo, que já funciona assim. Os ingleses, inclusive, já têm uma norma para estes sistemas, que é começar a gerir as cidades a um nível mais local. Não os sistemas lineares muito grandes. Nós devemos ser dos países, as pessoas não têm essa noção, que têm mais quilómetros de tubagem por habitante. E não somos um país rico propriamente. Isso reflete-se em quê? Reflete-se as imensas perdas que temos, porque se temos mais quilómetros de tubo, temos mais perdas, não é? E temos mais encargos, e eles são brutais, em breve serão brutais, porque no nosso surto de saneamento básico foi os anos 70, 80, 90, todas essas redes estão no fim da vida, e vamos ter que arranjar milhares de milhões de euros para reabilitar tudo, não é? Não sei onde é que está o dinheiro. Portanto, fazer redes é um conceito do passado, é preciso interiorizar isto. Digamos, as soluções começam a ser a solução mais local, a gestão local. Digamos, aproveitar a água da chuva para fins não potáveis, para os autocolismos das casas, ter redes secundárias, aproveitar águas residuais eventualmente para a rega de zonas verdes, mas localmente. Portanto, esses sistemas locais, como digo, já que estão na base, muitos países já estão a adotar este conceito, que se prende muito com aquilo que falava aqui o Engenheiro Rebelo, também desse projeto MAREC, que é a gestão eficiente dos recursos e da energia a nível local, digamos, e não as redes intermunicipais, abrangendo 3, 4, 5, 6 municípios, que podem ter alguma lógica do ponto de vista financeiro, de sustentabilidade financeira, mas não têm lógica do ponto de vista de sustentabilidade do recurso. E é isso que está a tornar-se prioritário. Claro que a sustentabilidade financeira dos sistemas também, mas é tal bomba relógio de que falava o professor Alfeu, Sá Marques. Portanto, quer dizer, os sistemas estão a ficar inviáveis, e estão a ficar inviáveis de certa maneira porque foram constituídos na base de construção de redes, não é? De extensão. Portanto, mas agora nós temos um problema que para mim é prioritário, que é a sustentabilidade do recurso água, que tem que se sobrepor à sustentabilidade. Estamos a inventar sistemas, e nós estamos a tentar, quando se olha para pensar, que é o nosso plano estratégico até 2030, o que nós temos lá são soluções, é mais do mesmo. Não podemos ter mais do mesmo. Nós temos que alterar a nossa filosofia, a nossa maneira de pensar em relação a isto. Não sei se me estendi, não respondi exatamente à questão, mas mais ou menos. Não, mas o objetivo aqui é provocação, portanto, vamos talvez... Se reagir, já posso reagir, porque eu acho que, aliás, no arranque desta sessão, eu tive que, se calhar, temos que pôr os pontos nos is nas coisas e sabermos do que estamos a falar. Uma coisa é a escassez de água. Escassez de água significa um desequilíbrio entre a procura e a oferta.
Obviamente, escassez de água pode ocorrer em determinadas zonas do país e noutras não ocorrer. Isso é normal. A seca sempre houve, vai continuar a haver e não há maneira de a resolver a não ser com, muitas vezes, soluções de engenharia pesada. Ora, nós vivemos num país que, felizmente, tem qualquer coisa em termos de recursos hídricos, contando com as afluências normais, em tempo normal, de Espanha, que são 2 vezes a média mundial. Ou seja, nós temos qualquer coisa como 6.000 metros cúbicos por habitante e por ano, comparados com os 3.000 metros cúbicos por habitante e por ano que tem a média mundial. Se compararmos em Portugal, eu tenho que pegar no exemplo de Coimbra. Aqui no Sado é o maior rio em termos de área do país, tem 7.000 e qualquer coisa quilómetros quadrados, tem um escoamento médio de 1 hectómetro cúbico. Pego no Mondego, que tem menos 1.000 quilómetros quadrados e tem 3,4 mil hectómetros cúbicos, ou seja, 3,4 vezes mais água que o Sado. E, obviamente, quando me dizem às vezes, eu sou, como é óbvio, como qualquer ser que pensa um bocadinho, contra tudo o que for desperdício. Mas não é só na água, é em tudo o resto. Quer dizer, não tem sentido nós honorarmos as gerações futuras, honorarmos a nós mesmos, fazendo desperdício. E a água é aquela que faz o nexo água-energia, o nexo água-alimentos. E, portanto, também temos que pôr em um ponto de ordem à mesa e aqui ao senhor moderador dizer assim, eu sou, obviamente, pus como objetivo, quando entrei para as águas de Coimbra, assim, estávamos em 24, 25% de fugas e perdas e quero pôr isto a 15%. É um valor razoável, como o professor Silva Afonso disse, ter zero é impossível. Agora, não me digam também sempre que estamos a comparar alhos com bugalhos, desculpem o termo, porque não posso comparar os aglomerados populacionais com uma elevada densidade e que, portanto, por cada metro de conduta têm milhares de habitantes, com outros, por cada milhar de metros de conduta, têm 2 ou 3 habitantes. E, portanto, temos sempre que falar disso e, portanto, claro que há zonas muito mal geridas do ponto de vista das infraestruturas, é verdade. Mas então não misturemos as coisas todas como se todos fossem uns malandros e mais. Se calhar às vezes têm porque não dão corpos técnicos, não lhe dão meios para fazer uma coisa que é fundamental. Além do que o professor Silva Afonso diz, com que concordo totalmente, é assim, deixem-me dar um pequeno exemplo. Se eu tiver um dado bem que custa 100, eu tiver um período de vida útil desse bem de 40, 50 anos, a preços constantes eu tenho que pôr de lado entre 2% a 2,5%. E tenho que ter um porquinho, desculpem o termo, de um milheirozinho para pôr por lá entre 2% a 2,5%. Ora, como é habitual, enfim, muito na cultura portuguesa, os primeiros 2, 3, 4, 5 anos o porquinho nem precisa de ir à inspeção, não é? Nem vacinas precisa. E quando damos conta, o porquinho está a chegar ao fim da vida útil do porquinho. Ora bem, não é isso que nós estamos a fazer em Coimbra. Nós estamos a fazer em Coimbra investimentos na ordem de acima de 5 mil milhões de euros por ano em reabilitação de redes. Esse é dos aspectos mais importantes para a chamada sustentabilidade, a tal evitar a bomba-relógio. Por outro lado, não tenho dúvidas também em apoiar o professor Silva Afonso de dizer que exageramos em determinados instantes em termos de consumos de água, ou melhor, nós não consumimos a água. Aliás, também é interessante introduzir aí o conceito. Nós, há mais de 4 mil milhões de anos, que o volume, a quantidade de água na Terra é sempre a mesma. A não ser a água virtual que vai lá para o espaço com
associado aos satélites, não estamos a perder água, não há fugas de água para fora do sistema Terra. O que temos é uma procura muito maior. Reparem, nós estamos neste momento com uma população qualquer coisa como 7.800 mil milhões de habitantes. Claro que se o recurso é sempre o mesmo, obviamente há de haver um momento de escassez. E, portanto, também é por aí que nós temos que mitigar estes problemas. E depois, gerir melhor, também, sem dúvida nenhuma. Hoje, enfim, a não ser alguns, fundamentalmente, provavelmente, nas Américas, quer do Norte, quer do Sul, que não acreditam nas alterações climáticas, vamos ter uma modificação, uma diminuição da precipitação na Península Ibérica, é mais ou menos consensual, de 20%. Mas nós temos zonas em Portugal onde chove 3 metros por ano, 3 metros de altura. Portanto, se calhar é preciso fazer ainda algumas das soluções antigas, porque agora só falamos do problema da seca. Mas eu também, quando o João Rebelo me ligou, o problema era da cheia. O problema é da cheia. E nós devíamos, de facto, aprender com algumas pessoas com experiência que dizem assim: quando estamos em seca, pensamos na cheia. E quando estamos em cheia, pensamos na seca. E é isso um bocadinho que temos. Nós temos, como o João disse, fizemos os planos de drenagem de toda a cidade, temos 20 e qualquer coisa planos de drenagem. Já passamos da primeira geração, estamos a acabar a segunda geração de planos de drenagem, onde temos, de facto, a implementação de bacias de retenção, pavimentos semipermeáveis, pavimentos permeáveis. Tudo isso está a ser implementado e, como digo, desde 2006 que estamos a fazer isso. Eu era capaz de, sem prejuízo, se alguém quiser fazer alguma questão, mas era capaz de, a questão que estava a dizer o professor Alfeu, e é para os dois, mas naturalmente, em primeiro lugar, talvez para o Presidente das Águas de Coimbra, portanto, porque é assim, do que ouvimos aqui, provavelmente alguns estarão a pensar o seguinte: bom, todo o negócio da água, entre aspas, negócio no bom sentido, que deve ser uma gestão pública, naturalmente, penso que a maioria ou a grande maioria está de acordo. Agora, a questão é que todo o sistema foi e ainda está em grande parte montado nesta lógica. Quanto mais metros cúbicos vender, mais dinheiro tenho para gerir e mais dinheiro tenho para encontrar soluções. Bom, mas se estamos a falar da necessidade de poupar, bom, provavelmente é preciso aqui encontrar fórmulas de financiamento que não são a partir apenas do custo, portanto, da venda, ou não é do custo não, do valor da venda. Eu acho que esta é um desafio real, portanto, e importante. E não sei se, eu sei que há reflexão, não sei se já há, ou se já é possível aqui entrar nesta um bocadinho em pistas da resposta. Eu vou-me conter na minha opinião pessoal, portanto, o que eu estou a fazer é, ao mesmo tempo, passar as bolas, portanto... Eu antes de passar o microfone ao professor Alfeu Sá Marques, eu gostava de dizer uma coisa que se calhar tem mais dificuldade em dizer, que é: a água efetivamente é barata em Portugal. Agora, também, quando se diz isto, tem que se ter em conta as dificuldades socioeconómicas de muita gente neste país, onde há cerca de 2 milhões de pessoas no limiar da pobreza. E, portanto, quer dizer, também temos que ter um dos mecanismos, e o professor Alfeu Sá Marques referiu isso, um dos problemas é que há zonas onde a água, o preço, digamos, da água pode ser muito barato, porque 1 metro de tubo abastece umas centenas de pessoas. E temos aqui um sítio onde isso acontece. Mas se vamos para o interior, se calhar é preciso 100 de metros para abastecer uma pessoa. Portanto, temos custos totalmente diferentes, não é? E aqui, já me pediram para ser provocador, não deveríamos ter um mecanismo tender para uniformizar o preço da água em Portugal? Não seria correto fazer isso, exatamente para suprir estas questões, não é? Mas pronto, eu só queria acrescentar uma coisa, que não fui bem claro talvez no início. O comentário que fiz inicial tinha a ver com o panorama geral em Portugal e no mundo um pouco, não tem a ver com Coimbra. Eu devo dizer que Coimbra foi pioneiro em muita coisa. Foi e está a ser, e não tenho dúvida de que com o professor Sá Marques à frente, enfim, sendo um académico, mas um académico de pés no chão, como se costuma dizer, um engenheiro também, profissional,
que ele saberá manter um ritmo de inovação e que, sendo a minha cidade, fico muito contente com isso e espero isso com certeza. Muito obrigado. Enfim, quando se tem bons mestres, tentamos fazer melhor. Mas, de facto, eu aqui tenho que dizer, até porque estamos no Summit de Smart Cities. E Smart Cities, nós temos 85, 86 mil clientes. 68% dos nossos clientes têm teleleitura. O que significa que estamos nitidamente a poder controlar, e já estamos a fazer isso, os nossos clientes que tiverem consumos significativos durante a noite e que isso se mantenha por um período de 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias, vamos informá-los do que se passa. E, portanto, isso é combater as fugas, o uso indevido, o uso ineficiente da água. Mas eu tenho que dizer isto, quer dizer, é um bocado difícil ter que gerir 1.200 quilómetros de rede quando temos 140, 150 mil habitantes. Eu outro dia vi um programa fabuloso sobre os esgotos de Paris e vi a extensão dos esgotos de Paris, 2.200 quilómetros, há 150 anos. Fabuloso. Gostava de ter assim umas galerias técnicas onde meto a rede de água, a rede de esgotos, até meto barquinhos, meto telecomunicações, meto lá tudo. Mas abastece 6 milhões de habitantes. Em 1.200 quilómetros temos 6 milhões de habitantes. Nós, em 1.200, temos 140, 150 mil. Portanto, nós às vezes temos que assentar os pés na terra, como dizia o professor Silva Afonso, e ter consciência de que não podemos comparar as coisas. Eu acho muito bem aquilo em entidades reguladoras e foi extremamente útil para o país haver uma entidade reguladora esta, onde se possa fazer uma comparação benchmark, mas é preciso que depois se vá a uma análise mais detalhada e não se acusem simplesmente quem tem 70% ou 80% de fugas e perdas, quer dizer, por serem os malandros. Quer dizer, não pode ser assim, temos que lhe dar os meios para as combater. De facto, temos uma outra coisa que estamos a fazer e que foi um compromisso que eu também assumi, que toda a gente vai ter acesso à sua conta de água a partir do portal das águas e ver se de facto tem nas últimas, vão ter pacotes de informação de 6 em 6 horas do dia anterior e para ver se houve uma alteração, um padrão e então atuarmos rapidamente. Esse é um dos aspectos mais importantes para o combate às fugas e perdas. É a intervenção rápida sobre as fugas e perdas. Eu dizer que também temos já a funcionar, está a funcionar neste momento, uma conta WhatsApp, passa publicidade, obviamente, de maneira que qualquer cidadão pode fotografar, manda para lá, aquela conta é alertado imediatamente, aquela conta só serve para comunicar fugas e perdas de água que os cidadãos detectem. Eu dizer que tenho um diálogo interessante desde há 2 ou 3 dias, porque quando anunciámos isto, há um senhor que me tem relatado e no dia a seguir estávamos lá e ele agradeceu, mas diz assim, mas olha que já é a 7ª ou 8ª vez que neste ponto acontecem fugas e perdas. E eu disse, bom, tenho que falar com os responsáveis e diz, pois é, portanto, devíamos intervir lá, mas é uma intervenção que leva alguns metros de coletor, temos de condutas, vamos ter que intervir numas escadas que são particulares e temos muitas vezes esses problemas. Mas, de facto, estamos aqui para tentar inovar. Cada vez mais, de facto, isto não pode ser, está a ser feito ainda, por exemplo, estes alertas, de uma forma a ter algumas pessoas a olharem para um monitor. Obviamente, o desafio que tenho neste momento é assim, tenho que ter padrões e tenho que ter inteligência artificial quando tenho desvios a esses padrões e automaticamente, e até vou cobrar alguma coisa por isso para quem quiser ter isso.
não me importo nada de pagar 10 cêntimos ou 20 cêntimos mais na minha conta de água se eu for alertado que durante a noite ocorreu uma ruptura na minha casa e eu posso ser imediatamente alertado de que tenho um consumo anormal. Isso é óbvio que temos que entrar cada vez mais. Também relativamente, enfim, temos que não é no chão agora, os pés têm que ser assentes na água e na água inteligente, que é aquela em que todos os nossos, seguindo o exemplo, obviamente, da Câmara Municipal de Coimbra, e aqui esqueci-me inicialmente de saudar o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Vereador que aqui estão, temos que ter a digitalização. Nós, neste momento, já não temos documentos em papel a entrar nas águas de Coimbra. Até os projetos prediais que antes eram entregues na loja do cidadão, está tudo digitalizado. E, portanto, todas as comunicações, obviamente, são registadas, tudo é respondido. Estamos, por exemplo, ontem, hoje e amanhã, numa auditoria de qualidade interna. Estamos a fazer a certificação de todos os nossos serviços. Temos, por exemplo, cada vez mais uma coisa que fiquei um bocadinho horrorizado, devo dizer. A idade média da nossa frota é 14 anos. Bom, mas temos que ir procurar dinheiro para isso. Eu, como disse, enfim, tenho tentado ir a projetos entre universidades e empresas, no sentido que há, ou então a bazuca é de pólvora seca. Se não tivermos dinheiro, a bazuca não funciona. E, portanto, mas para isso temos que ter os projetos. E nós temos projetos. E Coimbra tem esses projetos. Eu gostava só de, talvez, não é insistir, mas é de colocar uma questão nestes termos, associada à anterior, que é, no fundo, é uma pergunta, isto começa a ser uma pergunta. Nós temos que passar de uma fase que o que tem a ver é os metros cúbicos de água vendidos para a qualidade, ou seja, não a quantidade apenas, mas a questão da qualidade e saber como é que isto se financia e como é que isto fica ao serviço. O professor Alfeu tocou esta questão, eu estou, se quisermos, a insistir um bocadinho. Portanto, o projeto que vai começar no dia 21 de novembro é o H2O for All. Isso significa que vamos monitorizar todos os subprodutos da reação da água, do cloro que existe na água. A nossa desinfecção é por hipoclorito ou cloro gasoso, e todos os subprodutos vão ser identificados ao longo de toda a rede, e é esse projeto que nós estamos financiados. Nós, aliás, passa publicidade, é um projeto liderado pela Universidade de Coimbra, de 4 milhões de euros, e em que nós participamos, dispondo as nossas redes, o nosso pessoal para acompanhar, e será acompanhado, portanto, com equipamento não de análise laboratorial, mas de análise física dos compostos resultantes da reação do cloro com a matéria orgânica. Atenção, quando dizemos isto, se calhar algumas pessoas, o quê? Na água de abastecimento há matéria orgânica? Claro que não é na água de abastecimento, mas as paredes dos tubos, naturalmente, quando rompem, entra alguma coisa e, portanto, eu, pessoalmente, até sou defensor de que a desinfecção com o cloro é muito de manter, em particular, quando temos o número de rupturas que nós temos nas condutas. Se eu estivesse na Holanda, eu outro dia estive num congresso em Nápoles e estava lá o professor Savi, que é uma personalidade muito conhecida, e dizia-me, nós na Holanda fazemos a desinfecção por ultravioletas e, portanto, estamos até a diminuir, que é outra coisa que depois até podíamos discutir aqui com o professor Silva Afonso, é que nós temos um raio de um regulamento que nos diz que temos que combater os incêndios através da rede pública. E se diminuirmos muito o consumo de água, significa que as velocidades vão ser muito baixas e vai ter um tempo de residência da água dentro das condutas muito elevado. E depois há algumas situações que dizem assim, aliás há programas de televisão que mostram isso, vamos fazer descargas para melhorar a qualidade da água. Enfim, a tal questão. Mas para responder ao engenheiro João Rebelo é dizer assim, eu gostava
também de ter preços mais baixos e gastar menos água. Mas os malandros das águas do centro litoral, quando eu fizer isso, cobram mais porque eles obviamente têm que ter sustentabilidade económica ou financeira também. É assim uma resposta a provocar o pessoal das águas de Portugal. Foi passada logo a bola para... Eu só queria dizer aqui uma coisa, realmente, que nós temos que fazer um caminho de eficiência hídrica. Eficiência hídrica, atenção, nas rupturas, que é o que nós chamamos de eficiência hídrica, nas infraestruturas ou no serviço, e, como eu digo, acima de tudo, na minha opinião, eficiência hídrica nos edifícios, na parte urbana. Mas isto tem problemas, como aliás o professor Alfredo Marco levantou alguns. Por exemplo, há um estudo da Universidade de Trás-os-Montes, em Lamego, que se toda a gente começasse a reutilizar a água dos banhos para as retretes, por exemplo, os coletores não tinham água suficiente na rede para arrastar os sedimentos. E a ETAR não funcionaria, porque não tinha... Portanto, tudo, digamos, enfim, a eficiência hídrica, se nós baixarmos os autocolismos para 4 litros, como têm os nórdicos, as nossas redes prediais não funcionam, porque eles têm um método de cálculo diferente do nosso e um método de concepção das redes diferente do nosso. Eles podem usar autocolismo de 3 litros, 4 litros, nós não. Portanto, a eficiência hídrica tem implicações ao nível de muita coisa e é preciso ter isso em atenção. E, digamos, quando reduzirmos muitos consumos, realmente podemos ter problemas inesperados da qualidade da água, porque não tem a velocidade suficiente, podemos ter muitos problemas que nos vão aparecer e que é necessário começar a estudar e começar a antecipar. A questão do combate a incêndio, enfim, de facto é um problema. Nós temos, muitas vezes, muito grandes impostos por a questão do incêndio, embora haja uma evolução muito grande ao nível do combate a incêndio, que há uns anos pensava que se admitia que se fosse feito diretamente a partir da rede. Hoje, enfim, lembro do incêndio, famoso incêndio de Chiado, que se queixavam que as bocas de incêndio não tinham pressão. Esse conceito evoluiu. Hoje o incêndio é feito essencialmente a partir dos veículos e os marcos de água, as bocas de incêndio, são para encher os veículos bombeiros. Portanto, se calhar não precisamos ter as exigências que tínhamos há uns anos, até podemos ter cisternas, digamos, de armazenamento próprias, espalhadas nos meios rurais, etc., escusamos ter os diâmetros que tínhamos, porque não vamos efetivamente combater incêndio nenhum a partir da rede. A rede servirá só, e esse, digamos, é a filosofia atual do combate a incêndio urbano, a rede é para encher os veículos bombeiros, e o combate é feito, e a pressurização e a bombagem a partir dos veículos. Portanto, se calhar precisamos também mexer no regulamento nessa parte, porque isto também tem implicações sérias depois nos custos da rede, obviamente, nos diâmetros, na qualidade da água, porque temos diâmetros muito grandes, não temos velocidades suficientes para manter a qualidade da água. Enfim, há uma série de aspectos. Portanto, o aspecto de eficiência hídrica, eu queria dizer, tudo isto é extremamente complexo. E devo dizer que há muito para estudar. Aqui, obviamente, estamos a dizer é que o sonho tem que se transformar em realidade e temos que ser capazes de reagir num processo que tem a sua velocidade, que demora tempo e que, recordando o que foi dito, já não sei, há bocadinho, há aqui uma questão quase de cultura que é preciso ir corrigindo. Portanto, as questões não se resolvem de um dia para o outro. Eu julgo que era interessante saber se há também algumas perguntas, ou então, eu não sei exatamente o tempo que temos, mas, portanto... Estão a ouvir? Ok, pronto. Antes de mais, parabéns pelo painel, foi bastante esclarecedor e para alguém que não é da área foi bastante elucidativo. Mas a minha questão vem de acordo ao que o professor Armando Sá Silva, mas também o professor Alfeu falou na parte da modernização e da otimização, por exemplo, das fugas de água nas redes de distribuição. E a minha questão vai um bocadinho, não ao oposto ao que o professor Alfeu disse, em que é preciso uma ligação à academia, mas tentar perceber como é que se pode fazer essa ligação às empresas. E nós estamos em Coimbra, que é um ambiente onde as startups estão a prosperar e a nascer em todos os cantos, e é bom para a cidade. Como é que da parte das empresas mais pequenas pode haver a aproximação a umas águas de Coimbra, a um projeto deste, como a universidade, para tentar, ao fim e ao cabo, ajudar a resolver alguns problemas? Porque já começamos a ver muita tecnologia que se pode ser implementada, que alguns municípios, um ou outro no Norte e mais em Espanha e outros países, já começam a implementar muita tecnologia para modernizar. Como é que as pequenas empresas podem chegar a estas instituições? Não sei se fui claro. Excelente questão, e a resposta é muito simples, ao contrário do que pode parecer, não é? De facto, há 17 anos, em 2005, foi criada em Aveiro,
Eu vou explicar porque é que foi a Aveiro. Uma associação que é a ANQIP, que é uma associação que junta as empresas, são cerca de 60 que pertencem à ANQIP, com as universidades todas, com muitas entidades todas, as Águas de Coimbra fazem parte da ANQIP, por acaso. E a ideia foi criar uma associação exatamente para desenvolver vários aspectos, entre os quais a eficiência hídrica, o setor predial, etc. E hoje muitas pequenas empresas estão na ANQIP procurando essa ligação universidade-empresa, que, como disse, todas as universidades portuguesas fazem parte da ANQIP, muitos politécnicos, não todos, mas muitos deles, muitas entidades gestoras, e 60 empresas. Porquê é que foi criada em Aveiro? Bom, enfim, eu na altura estava lá, portanto, aí também tenho que confesso que, apesar de ser um homem de Coimbra, na altura estava na Universidade de Aveiro, também, mas puxei lá por uma coisa, é que o Centro Sanitário de Portugal, quando eu digo Centro Sanitário, o Centro das Empresas Sanitárias, aquelas, enfim, não vou estar aqui a dizer marcas, mas conhece, Sanindusa, Sanitária, Oliveira Mão, Valadares, é à volta de Aveiro. E, portanto, digamos, houve na altura a preocupação de centrar essa associação, a ANQIP, no centro de gravidade da indústria sanitária. Mas tem feito, devo dizer só de várias coisas, a ANQIP é responsável pelo sistema de rotulagem português, dos produtos, portanto, as ABCD que existe, agora o fundamental finalmente está a contemplá-lo, nós temos financiamentos, que vai evoluir para a rotulagem europeia. Tudo isso nasceu ali. Portanto, nós, ao contrário do que as pessoas pensam, se calhar nós até estamos extremamente evoluídos, temos muitas ideias, mas, enfim, por exemplo, o acolher pelo Estado da rotulagem, que foi criada pela ANQIP em 2007, foi feito agora. Quer dizer, demorou mais de 10 anos. E isso é pena, não é? Porque se perdeu a oportunidade de valorizar as empresas. Nós temos, por exemplo, nós inventámos, temos a empresa portuguesa com mais patentes no âmbito sanitário, é portuguesa, é a Oli, de Aveiro, portanto, inventou o autocolismo de dupla descarga, muita gente não sabe, foi inventado cá. Agora tem um autocolismo que não permite fugas, portanto, se o autocolismo começar a verter, ele fecha a entrada de água. Digamos, nós, em termos de patentes, ao contrário do que as pessoas pensam, lideramos, mas isto, o que é pena é que isto não chega ao conhecimento, não chega à opinião pública, não é? O que se faz, e muitas vezes a comunicação social aqui insiste sempre na mesma coisa, e nos mesmos interlocutores, digamos, realmente não, mas consulta o site ANQIP, AN, que é de Caldas, saiu, IP. Eu já agora tenho que lhe responder, mas alguma vez bateu à porta das Águas de Coimbra? Então, mas se não bater à porta, eu não posso saber o que é que está a fazer. Repare, como eu disse, a ligação Águas-Universidade está em Via Verde, a ligação Águas-Empresa está mais que verde, está super verde. Agora, obviamente, as empresas têm que vir-nos com projetos. O que eu disse é que as Águas de Coimbra são um laboratório experimental na visão de que é a cidade de Coimbra. Isto não é só com as águas, é assim para tudo em Coimbra. E, portanto, as águas, o dia que eu não tiver umas horas para receber alguém que digam isso e ponham isso publicamente, porque eu, nesse mesmo dia, vou-me embora. Nesse mesmo dia, digo em público aqui. O dia que eu não tiver tempo para receber as pessoas que querem chegar com a inovação, ainda outro dia não vou dizer o nome de uma lá, e, portanto, quando quiserem, as portas estão abertas. Está aqui, eu sou vice-presidente, assino já aqui o papel de missão, porque o único objetivo que tem ter alguém da academia numa instituição municipal é fazer a transferência dessa tecnologia. Mas essa tecnologia, se depois não se consolidar em empresas, ouça, eu sou coimbrão na definição do professor Gomes Canutilho. Coimbrão é aquele que vinha para Coimbra e, enfim, enraizava ali, tenho filhos e netos já coimbrinhas. Os coimbrinhas eram uma espécie, enfim, que penso que felizmente está em extinção, porque já extinguiram as empresas e agora têm mesmo que trabalhar. E, portanto, vamos ver se conseguimos, de facto, fazer essa ligação. Agora, também têm que as empresas vir ter connosco e dizer assim, há aí muitos fundos comunitários, não comunitários, experimentais, montamos uma empresa, fazemos uma parceria. Quer dizer, ainda há bocado ouvi dizer, e conheço bem, o IPN. O IPN é uma das mais prestigiadas instituições mundial de incubação de empresas.
Na área das construções temos o ITECONS, não é brincadeira, sério. E, portanto, vocês também, jovens, têm que aparecer lá e bater à porta. E dizer assim, não saio daqui. E lembra-se que no dia 13 de outubro disse isto. Portanto, está aqui o papelinho para entregar a demissão do seu lugar. 12. Estava com a esperança de ser milagre. Muito obrigado. Agora não está. Está. Peço desculpa. Bom, ainda não fizeram uma nota que tinha mesmo de terminar, mas julgo que estamos, digamos, naquele limite. O que acho que é interessante aqui reter é que uma sessão desta, julgo eu, a organização de eu estou a extravasar, um dos objetivos é que daqui partam uma continuidade de participações. E o que o professor Alfeu acabou de dizer é também um desafio. Portanto, é dizer assim. Por isso é que ele disse o dia 13, não sei se aperceberam. Portanto, é que esta conversa é para continuar no dia 13, no dia 14, no dia 16, no dia 20, portanto, por aí fora. Porque é essencial que as questões não fiquem aqui. Se estivéssemos aqui reunidos só para falar e fôssemos todos depois, embora tomar um café, ficámos satisfeitos, já fiz o meu exercício do dia, provavelmente isto era muito curto. Não respondíamos ao desafio que estava aqui a ser colocado. Eu, antes de terminar, gostaria de perguntar, caso quer o professor Alfeu, quer o professor Silva Afonso, se quiserem dar aqui uma nota final, da minha parte, permitam-me que diga que, e termino porque não o devia ter feito no início, que era de saudar naturalmente todos, e em particular o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Vereador, mas também todos, agradecer o convite, e não o disse desta maneira desta maneira incorreta, não o fiz, mas sublinhar isso, mas dizer que eu gostei, espero que tenham gostado. Estas matérias, do ponto de vista pessoal, também me dizem muito. Nós tivemos a oportunidade, como é evidente, viemos juntos e, portanto, vamos regressar juntos, o que significa que esta nossa conversa começou e vai prosseguir ainda mais de 1h30, 2 horas. Mas, de qualquer maneira, antes de terminar, eu sugeria que primeiro o professor Silva Afonso e depois o professor Alfeu possam dar uma última nota final. Eu só queria dizer que realmente nós vamos enfrentar problemas. Temos de enfrentar problemas de ordem de sustentabilidade económica, mas problemas, acima de tudo, em muitas zonas do país. Talvez Coimbra não vá sentir isso tão cedo. Sustentabilidade ambiental, em relação ao recurso à água, enfim, tudo isto. Agora, eu acho que não devemos olhar para isto como problemas. Devemos olhar para isto e depois de ouvir aquele jovem lá atrás com a empresa, como oportunidades. Isto abre um leque enorme de oportunidades, de cooperação das empresas com a universidade, de cooperação de outras coisas e, portanto, é um caminho que temos que fazer e eu só espero que ele seja compreendido e apoiado, porque devo dizer que sinto que nem sempre, que muitas vezes o Estado, talvez pela sua inércia, está muito formatado de uma maneira de pensar de uma determinada maneira e às vezes há uma reação enorme à inovação, às coisas novas, mas temos que ter, esse é o caminho. Vamos ter dificuldades, são oportunidades também. Bom, eu obviamente que não posso deixar de estar a olhar aqui para Coimbra, the right place to be. E de facto, enfim, acreditem, eu fui para lá há 52 anos, tenho lá os filhos, felizmente sou dos felizardos que as minhas filhas trabalham em Coimbra, tenho lá os meus netos, é uma cidade fabulosa. Agora vai estar durante 2 ou 3 anitos, não é? Um bocado incómoda, mas para ficar ainda mais bonita, e não é verdade aquela história da canção, Coimbra tem mais encanto na hora da despedida, Coimbra tem mais encanto na hora do regresso, na hora do regresso dos nossos muitos engenheiros, investigadores, que infelizmente tiveram que sair de Coimbra para fazerem vida lá fora, mas que começam a encontrar, neste momento, cada vez mais em Coimbra, oportunidades para fazerem desenvolvimento tanto do ponto de vista tecnológico, comercial e industrial, como também num outro aspecto que a cidade de Coimbra está a apostar muito, que é também no desenvolvimento cultural e humano. Nunca como agora tivemos tanta oportunidade. Eu fiz o Congresso da Água
uma vez em Coimbra e tive que ir fazê-lo para a Figueira da Foz, porque não tinha em Coimbra condições para fazer. Neste momento temos, falta um bocadinho, peço à Câmara que agilizem algumas coisinhas, apareçam mais hotéis para podermos fazer congressos a sério em Coimbra. Muito obrigado por esta oportunidade de participação à Câmara Municipal de Coimbra e, como digo, se não aparecer lá, não diga que depois fui eu que não o recebi.